nós fizemos um alinhamento, eu pedi para você elencar assim, 4 super dicas que você daria para a pessoa que está querendo e precisando se desenvolver com foco. Quais seriam as dicas que você deixaria para os nossos amigos? A primeira delas é entender que a gente não pode depender da motivação. Que se a gente quer ser focado, a gente tem que entender que isso é um passo muito difícil, mas que vai depender 100% da gente. Da gente comandar o nosso cérebro e a nossa mente, não o contrário, que é o que acontece no dia a dia. A segunda coisa, comunicação. Aliás, a comunicação tem que ser em primeiro lugar. Porque se você quer crescer, se você quer... Enfim, porque o foco a gente usa focando crescimento, né? Com metas para crescimento. Eu quero ser focado hoje no meu trabalho porque eu quero ganhar uma promoção amanhã ou depois. Então, se você quer crescer, você precisa saber se comunicar muito bem. E deixar muito claro as mensagens que você tem para transmitir para as pessoas. Seja numa reunião de trabalho, seja no dia a dia com um colega de trabalho, com um chefe, enfim. Às vezes, a gente está revoltado, estressado, tem que saber controlar isso e se comunicar com clareza, sem ser prolixo. A gente tem que ir direto ao ponto, principalmente no trabalho, porque tempo é dinheiro. Então, acho que saber se comunicar também é uma das coisas mais importantes. O que mais? Deixa eu pensar. Eu esqueci de pensar nisso antes. Eu acho que também ter ali motivação. Não depender da motivação, exatamente. Então, mas uma coisa que eu acho que é extremamente importante é você ter uma meta de longo prazo. Você estabelecer objetivos e metas, em qualquer desenvolvimento, ele é importantíssimo. E outra coisa, é aquela história de você fazer. Um exemplo que eu gosto de usar bastante é o seguinte. A gente tem uma mania de querer resultados imediatos, mas a gente tem dificuldade em começar algo. Então, acho que o melhor exemplo que existe é o exemplo do cara que tem um corpo sarado, um corpo malhado, né? Então, normalmente, a pessoa para ter o corpo sarado, malhado, ele vai ter que malhar aí durante 2, 3, 4 anos. Então, é muito comum a gente ver a pessoa chegar na academia uma semana e falar, isso aqui não está dando resultado, vou parar. Então, assim, o que eu percebo ao longo da minha experiência, Letícia, não sei se você vai concordar comigo, mas é que as pessoas, elas querem os resultados imediatos. E aí elas querem tomar caminhos imediatos, caminhos que te levam para o imediatismo, só que isso pode até te dar algum crescimento, mas não é sustentável. Então, perceba, eu quero ser engenheiro, eu quero ser perito em construção civil. O que você precisa ter para ser perito? Você precisa ter um curso de engenharia. Então, você precisa estudar 4 ou 5 ou 6 anos de um curso de graduação em engenharia. Depois você vai ter que fazer uma especialização. Depois você vai ter que fazer uma prova e fazer um estudo para poder ser um perito. Então, a pessoa que quer ser perita em 3 meses, fica difícil, né? Vai ser perito de casinha de cachorro, né? Então, na verdade, o que falta para a gente é estabelecer prazos, objetivos e metas para que a gente possa cumprir aquilo que a gente precisa. Na minha visão assim, de desenvolvimento, acho que isso é um ponto importante. E outra coisa, começar. Porque eu conheço gente que fala assim, eu preciso fazer a faculdade. Aí passa 2 anos, ainda preciso fazer a faculdade. Aí outro dia o cara me falou comigo, eu preciso começar a faculdade. Eu falei, cara, lembra que você falou para mim há 3 anos atrás? Se você tivesse começado há 3 anos atrás, estava faltando só 1 ano. Não, mas se eu começar agora vai demorar muito tempo. Tá, mas se você não começar, não vai chegar nunca. Exatamente. Então, uma coisa que a gente tem que falar sempre é isso, né? As pessoas têm que estabelecer objetivos e metas. Objetivos e metas são importantes na sua vida pessoal, tanto quanto na vida profissional. Eu tenho que estabelecer onde é que eu quero estar daqui 5 anos. É uma pergunta que 9 em cada 10 entrevistadores gostam de fazer para os seus funcionários, para seus cargos. Não sei se você já passou por essa pergunta, Letícia. Mas para quem não... Eu acho que não.
mas já... Tá, então assim, principalmente os cargos que eu participo, né, alguns cargos que são mais voltados à gerência, à gestão e tal, é a primeira pergunta: onde você se vê daqui 5 anos? E seja honesto, você que está nos assistindo aí no Instagram, no YouTube, quantas vezes você se pergunta onde você vai estar daqui 5 anos? E essa é uma pergunta que você tem que responder dia após dia. Por quê? Porque é o seguinte, vou dar um exemplo pessoal. Eu ia viajar para a Europa. Eu queria, mas eu não tinha dinheiro, não tinha como, não tinha nada. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu estabeleci algumas coisas. O que eu posso fazer? Por que eu preciso ter para ir para a Europa? Eu preciso ter um passaporte. Então, vamos tirar o passaporte. O passaporte eu posso tirar. Agora eu preciso ter, ver quanto que gasta. Qual o valor que eu gasto para poder ir para a Europa? Porque se eu ficar só na ilusão, no plano, sem quantificar, olha, não, eu preciso de, sei lá, 10 mil dólares para poder ir para a Europa. Ok, então agora eu já sei que eu tenho que conseguir 10 mil dólares para poder ir. Então, na vida pessoal, é a mesma coisa. Eu já fiz mentoria com muita gente, Letícia, só para concluir um pouco isso daí. E o cara falou: eu quero um aumento. Eu quero ganhar um aumento, estou ganhando pouco. Falei: tá ok, então faz o seguinte, entra no Instagram, entra no LinkedIn, entra nesse site de vaga, procura uma vaga igual a sua, veja quais são as descrições do que a pessoa tem que ter para ter o cargo que você tem e o salário que ela recebe. Então a pessoa fez essa pesquisa, voltou e falou: olha, eu tenho metade das competências que o cargo exige e eu ganho o dobro. Eu tenho metade das competências e ganho o dobro. Ou seja, ela tomou consciência de que, na verdade, ela queria um aumento. Ok, é óbvio, mas será que ela estava preparada para ganhar um aumento? Será que ela estava fazendo o suficiente para ter esse aumento? Então, você vê, é desenvolvimento pessoal puro, né, Letícia? Com certeza. É você se desenvolver, você procurar conhecimento, né? Você falou bastante aí, né? Pesquisar, buscar conhecimento.